Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Sermão do Monte. Estamos falando das bem-aventuranças, é a quarta parte hoje da bem-aventurança número 3, que é bem-aventurados, humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5, verso 5. E essa é a aula de número 17, então, e hoje estaremos fazendo essa última parte sobre este tema. E eu queria ler em outras versões para ampliar um pouco essa nossa compreensão das bem-aventuranças. É muito bom, você talvez vai se identificar, porque talvez seja a versão que você tem aí nas suas mãos. E antes de mais nada, queremos agradecer aí pela sua presença e também convidar você a fazer parte dos nossos cultos que acontecem aos sábados aqui na região de Wembley. A gente deixa sempre o endereço aí para que você possa vir participar conosco. Essa é a Batista Link Church, que nos reunimos aqui em Londres, nesta região aqui de Sudbury Town. Então você é nosso convidado. Então vamos lá para o texto, para nós lermos mais uma vez. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Mateus 5:5, tá? Agora na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia mais a caminho da parafraseada, ok? Essa Bíblia, ela diz assim: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. A Bíblia, a Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada e tenta trazer a ideia do que está sendo dito para a linguagem de hoje, ela traz assim, é muito interessante nós vermos esse contexto aqui. Olha o que diz: abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Olha que lindo a declaração aqui quando diz: olha que vocês aqui serão os donos de tudo que não pode ser comprado, porque essa herança ela é eterna e por meio da graça. Não pode ser comprado porque não é por obras, mas é pela graça de Deus, por Jesus Cristo, por meio da fé, por meio da atuação do Espírito Santo. É um dom de Deus. E hoje, dentro desta bem-aventurança que temos trabalhado, eu quero falar dessa última parte, que é: os mansos herdarão a terra, ou os humildes herdarão a terra. O que é herdar a terra, então? Esta bênção da herança, ela é verdadeira em muitos aspectos. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Primeiro, apenas o homem genuinamente manso encontra satisfação. E como eu vou explicar isso? Veja, o ego da pessoa, ela não está inflamado a ponto dela pensar que ela deve ter sempre mais. Ela tem um controle, Deus está trabalhando, então ela não é esse tipo de pessoa. A soberba, o desejo, a ganância que está tão hoje espalhada no mundo. E além disso, em Cristo também, ele já se vê possuindo tudo, e com essa perspectiva eterna em vista, quando ele olha para essa promessa eterna, esta promessa de Jesus, ele pode dar-se ao luxo, então, de ser manso, de ser humilde, porque a sua confiança está em Deus. E a gente vai construir esta ideia aqui. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Filipenses, lá no capítulo 3, quando ele diz que ele era um seguidor da lei, um religioso como nenhum outro, e ele comenta sobre tudo aquilo que ele considerava, não é, como lucro que ele tinha, agora para ele era perda, e ele diz era esterco. E quando lemos então Filipenses no capítulo 3, versos 7 ao 9, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Paulo aqui, ele mostra que todo aquele conhecimento que ele tinha, tudo aquilo pelo que ele lutava antigamente no velho homem, procurando seguir a lei, servir a Deus da maneira como ele achava que deveria ser servido, ele diz assim: tudo aquilo para mim agora, por causa de Cristo, eu considero como esterco, porque para mim o mais importante é ganhar a Cristo. Agora meus olhos foram abertos, a minha vida, o meu comprometimento, a forma que eu ando, as minhas ações, elas estão sendo encontradas nele. É o que ele diz aqui, e ser encontrado nele. Paulo, ele começa então a dizer para estes irmãos a forma como ele via todo aquele conhecimento que ele tinha, e agora a forma como ele andava. Ele fala: não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Paulo então mostra muito claramente que ele tinha uma confiança em Deus, então ele não se enchia, ele não se inflamava ou ficava inflado daquilo que era o seu gabarito, mas agora o que ele busca é Deus, ele busca as coisas de Deus, e nestas coisas é onde ele vê a sua herança agora. Então veja que também para a nossa vida nós precisamos começar a construir esta ideia, porque segunda coisa é que o manso, ele abre mão também do direito que ele tem. Quando ele entende, quando ele não está inflado com com o seu gabarito, com o seu conhecimento, e que ele coloca o seu coração em Deus e que ele se contenta, ele já se vê contente pelo fato dele ter Cristo na sua vida, que é a melhor coisa que nós temos, que nos dá o direito à vida eterna, que nos abre um caminho ao qual nós não tínhamos antes. Agora o manso, ele também abre mão do direito que ele tem, e veja alguns exemplos, e em prol também das outras pessoas. Abrir mão muitas vezes do nosso direito é porque nós temos consciência que isso não é só nosso. Isso também tem que abençoar outras pessoas. Isso tem que se expandir para outras pessoas. E eu trouxe alguns exemplos aqui, eu creio que vai te ajudar a compreender um pouco sobre isso. Por exemplo, o canto de Maria, que é conhecido como Magnificat, que é quando Maria ela visita Isabel, a sua prima, e isso é um exemplo. Quando ela faz esse poema, essa canção, aqui ela dá um exemplo da afirmação do que era abrir mão e reconhecer o bem de Deus. Ela espelha e modela as mulheres estéreis e as mulheres nesse momento de dar à luz, dessa dádiva de dar à luz. Então é um canto, é um grito, é uma exaltação a Deus. E olha o que ela diz lá em Lucas no capítulo 1, versos 46 a 51. A gente vai estar vendo bastante texto aqui hoje, e eu vou colocar sempre a referência aí para você. E diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela estava para dar a luz ao Salvador, sabia que ia ter muitos problemas pela frente, mas ela sabia também da dádiva do que Deus estava dando e que ela estava fazendo a vontade de Deus. E aí ela diz, do verso 50 ao 51, ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Aqui é o contentamento, é a alegria em Deus, e esse contentamento faz com que ela também declare essa bênção do Senhor e diz: de geração em geração, Deus vai com a sua misericórdia, Deus vai fazendo grandes coisas, e ela exalta aqui o nome de Deus, mostrando que isso não é somente reservado a ela, mas aquilo que dela seria gerado, então abençoaria a muitas outras pessoas. Então não é algo que ela retém só para si. Outro exemplo, Abraão. A história de Abraão é magnífica, desse patriarca aqui. Pense na amabilidade, na benevolência de Abraão para com seu sobrinho Ló. Entre muitas lições que a gente tem, eu tirei a do sobrinho Ló aqui. Eles estavam muito bem, os rebanhos estavam crescendo, porém esse crescimento, que é até uma bênção, começou a gerar
certos problemas para eles. E que problemas eram esses? Os pastores, então, de Abraão e os pastores de Ló começaram a se desentender, porque o número de rebanho era muito grande e eles precisavam, então, ali numa briga para ter espaço para alimentar o rebanho. Então, Abraão, então, vai dizer para o seu sobrinho Ló algo que demonstra muito esse coração manso de Abraão e as suas decisões baseadas em Deus e a forma também de querer abençoá-lo. E lá, então, em Gênesis, no capítulo 13, versos 8 e 9, Abraão então fala com Ló e ele diz assim: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Você escolhe, se você escolher ir para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Abraão diz para ele: olha, faça a sua escolha, vá, se você vai para a direita ou vai para a esquerda, vê o coração então de Abraão, o caminho que você escolher, eu vou para o lado oposto. Faça a sua decisão. E Ló, ele olha com o quê? Com o olho natural. Ele vai, lógico, escolher a melhor parte. Ele vai olhar ali para a região do Vale do Jordão, ele vai ver aquela terra bem irrigada e ele escolhe e vai para lá, para aquela região. E quando olhamos a palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis 14, nós vamos ver que houve ali uma confusão entre 5 reis lutando com 4 reis. E nessa luta, no final disso tudo, Ló acaba sendo levado cativo, ele com seus bens, com tudo que ele tinha. E Abraão fica sabendo disso, nessa terra que ele escolheu. Abraão leva alguns homens ali, e ele então consegue, com a força de Deus, com o seu coração e sua confiança em Deus, trazer de volta Ló, sem perdas. Ele consegue trazer tudo de volta, a sua família, seus bens, e tem a sua situação restituída. Lá, um pouco mais à frente, em Gênesis 18 também, quando Abraão é visitado então por Deus e trazem para ele a notícia de que Sodoma e Gomorra seria destruída, que era a região onde Ló morava com a sua família, estavam ali, a região onde ele tinha suas coisas. Então Abraão começa a falar para Deus: olha, Deus, mas se tiver 50, o Senhor mataria? Se tiver 50 justos, o Senhor vai matar? E aí Deus fala: não vou matar se tiver 50 justos. E se menos 5, 45, 40, e vai baixando. E se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10? E Deus fala: Abraão, eu não vou fazer isso, eu vou poupar. Então Abraão vai nessa luta ali, tentando entender a situação. E ali Ló também vemos que ele é obrigado a sair daquela região. Os anjos do Senhor vão lá, tiram ele de lá. Mas ele acaba tendo perdas, a sua esposa acaba virando uma estátua de sal, muita confusão é causada ele com as filhas dele e a história segue por aí. E vemos que Abraão fez a melhor escolha. Qual foi a escolha de Abraão? Confiar em Deus. Então esse é o coração, a plena confiança em Deus, ao ponto de dizer: olha, escolhe e eu escolho o outro lado. Porque ele sabia que o seu coração, a sua decisão seria pautada pela bênção de Deus. Um outro exemplo, muito legal também e muito interessante, sobre essa questão de herança que temos já na nossa atitude hoje. Então olha que não é só no futuro. A herança que Deus nos dá é dele, é na palavra dele, é na bênção que ele já está liberando sobre o seu povo, à medida que o seu povo é obediente. Porém, sabemos que essa herança, ela vai se construindo até a eternidade. E aqui Moisés, lá em Números, no capítulo 12, há um episódio aqui que Miriam e Arão, que eram os seus irmãos, né, sua irmã e seu irmão, eles começaram a criticar Moisés, porque Moisés havia se casado com uma mulher cuxita, que é ali provavelmente etíope, e não era do povo hebreu. Então, aqui, a Miriam e o Arão, eles começaram a reclamar, a criticar. E no verso 2, então, de Números 12, diz que eles fazem ali alguns questionamentos. Eles dizem: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? E eles perguntaram: também não tem falado por meio de nós? Será que é só Moisés que Deus comunica? Nós também temos feito muitas coisas. Vê que a soberba no coração deles vai crescendo.
E eles se amavam, porque a gente vê na história de Miriam, de Arão, de Moisés, o amor que eles tinham entre si. Porém, nesta ocasião, ali uma semente dessa soberba, desse mal, começa a infiltrar nesse coração humano. E no texto, então, diz que alguém ouviu essa conversa tola deles, o que eles estavam falando. Quem que ouviu? No verso 2 diz, e o Senhor ouviu isso. E aqui quando diz o Senhor ouviu, pode ter certeza, Deus viu, Deus está olhando para aquela situação toda e ele vai tomar uma atitude. E no verso 3, então, de Números, capítulo 12, diz, ora, a descrição aqui de Moisés, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Aí, na sequência do verso 4, diz, e imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, e os três foram até lá. Imagina os três irmãos agora indo diante da presença de Deus, e Deus vai, então, ali conversar com os três, e é mais ou menos o pai chamando os filhos, né? Quando o pai chama, vem cá, eu preciso ter uma conversa com vocês. Os filhos já logo, eu lembro quando os meus pais me chamavam, e chamava todos os filhos, alguma coisa séria tinha. Mas aqui, veja que Moisés ele é manso, Moisés ele não tenta se defender, mas ele entrega, ele rola para Deus. E isso é o que significa entregar. Eu até comentei isso no Salmo 37, quando Davi diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Esse entregar é como se você pegasse esse objeto redondo, assim, como se fosse uma pedra, e rolasse para longe de você ou para alguém. É como se nós rolássemos isso para Deus, dizendo, Deus, eu estou confiando totalmente no Senhor. E nós vemos essa atitude em Moisés muitas vezes. E ele não resmunga, e não há nenhum relato dessa reação de Moisés. Há relato da reação daquilo que Arão e Miriam eles estavam fazendo. E Deus irá então chamar os três, eles vão ali na presença de Deus, e o que acontece é que quando a nuvem, depois de Deus ter falado com eles, quando a nuvem sai ali na tenda ali do encontro, Arão e Miriam então, eles vão ter uma grande surpresa. Em Números 12, no versos 10 e 12, diz que quando a nuvem se afastou ali da tenda, Miriam estava leprosa com a aparência de como se fosse da neve. Arão volta para ela e viu que ela estava com lepra. Então ela fica com aquela pele leprosa, toda esbranquiçada. E ele vai então e diz para Moisés, olha o que ele fala para Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Agora ele cai em si e reconhece o que ele estava fazendo. Mas Moisés está ali com o seu coração confiante em Deus. E ele diz, olha, no verso 12, não permita que ela fique como um feto abortado. Olha o exemplo que ele usa. Que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Choca a imagem do que Miriam estava depois dessa situação. A coisa não estava fácil ali. Então Moisés, esse manso em Deus, o que ele faz? Com o coração leve, tranquilo, com um coração sem rancor, mesmo diante dessa adversidade ou da situação que estava sendo criada por sua família, pelos seus irmãos, Moisés então clama ao Senhor e diz, ó Deus, tem misericórdia e cura. E Moisés, apesar da sua mansidão também, precisamos olhar, porque a gente confunde. Lembra que eu falei que a gente confunde mansidão com uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem opinião, que não fala nada. Não era o caso de Moisés. Moisés, ele sempre teve uma personalidade. Quando a gente olha, por exemplo, em episódios da vida de Moisés, nós vamos ver que ele matou um soldado egípcio quando ele viu que lá no Egito que ele espancava e maltratava os hebreus. Mais na frente, Moisés ele quebra as tábuas da lei quando ele está descendo e ouve-se então um barulho lá de festa e Deus fala para ele, está acontecendo alguma coisa, e quando ele desce, está com as tábuas da lei, ele vê aquela situação, o que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei, ele se enerva, ele se ira contra aquelas coisas que eles estavam fazendo, contra a idolatria do povo quando ele vê aquilo, e ainda quebra o bezerro de ouro em pedaços, e que eles tinham feito, e transforma o bezerro de ouro em pó. Veja essa cena. Quando lemos o versículo de Êxodo, capítulo 32, verso 20,
Olha o que ele diz, o texto aqui. Pegou o bezerro que eles tinham feito, e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, e espalhou na água e fez com que os israelitas o bebessem. Ou seja, pegou aquilo, quebrou tudo, moeu tudo, pôs na água e fala: agora vocês bebem isso daí que vocês fizeram. E não existe nessa declaração nenhum sinal de fraqueza. Você consegue ver um homem fraco diante dessa situação? Porém, nós vemos o Moisés sendo trabalhado por Deus. Nós vemos o Moisés a cada ano, a cada dilema, a cada problema, cada entrega que ele fazia para Deus, a cada passo que ele dava com Deus, a cada fala, a cada interação com Deus, ele ia mudando a sua maneira. Ele então vai sendo um homem controlado por esse Espírito de Deus, por Deus na sua vida. E assim acontece conosco também. Quando nós entregamos a Deus, temos contato com a sua palavra e vamos crescendo. Essa é a herança que Deus tinha para Moisés. Uma herança da qual ele havia adquirido no seu aprendizado e a sua maturidade. E agora ele pode abençoar outras pessoas. A sua irmã será abençoada por isso. E ali eles vão então esperar por um tempo, ela vai ser curada, ali eles aguardam até que ela seja restabelecida a saúde e continuam então seguindo o caminho. Na carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 a 22, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha aqui o que ele diz: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual esta palavra é poderosa para salvar vocês. É Deus falando para as nossas vidas. E sejam então praticantes da palavra que está sendo implantada, da qual vocês estão ouvindo. Não sejam só ouvintes, mas sejam o quê? Sejam pessoas que praticam, que vivam esta palavra. Não sejamos aqueles que vamos à igreja, que lemos a palavra de Deus: cumpri o meu objetivo hoje, fiz o que eu tinha que fazer, já li, já tô quites com Deus. E não, aquilo tem que se reverter para a nossa vida, para o nosso ser, e termos esta possibilidade de, praticando isso, termos a transformação de Deus. É um esforço também da nossa parte de querermos ouvir, de termos tempo, de criarmos essas situações para podermos ser trabalhados por Deus. E Tiago também continua lá no capítulo 3, verso 13, ele diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade, a mansidão aqui, que provém da sabedoria. Isso é herança. Aqui o que Tiago está falando, o que nós vimos em Moisés, o que vimos em Abraão, o que vimos que Maria está falando, isso é herança de Deus para as nossas vidas. Herança para que continuamos seguindo, absorvendo, ganhando esse conhecimento de Deus, até que então possamos sim um dia na glória estar de forma mais definitiva nisso, como já vamos ver. O apóstolo Paulo também, lá em Gálatas, no capítulo 6, versos 1 e 2, ele diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. Paulo está dizendo aqui, para pessoas que, por exemplo, estão em pecado dentro da congregação,
estas pessoas devem ser exortadas, e aqui ele diz, essas pessoas devem ser ensinadas, essas pessoas devem ser trabalhadas, ajudadas a voltar, a restabelecer a sua condição, o ser tocado ali pela graça de Deus, e nós somos esses instrumentos de Deus. E aqui Paulo diz que nós sejamos guiados como instrumento de Deus para restabelecer e ajudar estas pessoas a se reerguerem. Agora, eu vi muita gente que quando vê um pecado em alguém, ao invés de exortar com amor, de ensinar com amor, de buscar no amor de Deus, de orar pela pessoa, de abraçar, ela oprime a pessoa. E nesta minha caminhada de igreja eu já vi muita coisa, e infelizmente estes maus exemplos, e à medida que eu conheço a palavra de Deus, eu vou procurando a tomar isso como maus exemplos para mim, para não fazê-los. E eu quero sim obedecer o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer na minha vida e ajudar a ser um canal de bênção para outras pessoas. E que a mansidão de Deus, mesmo quando nós vemos o pecado e que suscita aquela indignação que a gente tem por causa do pecado, nós precisamos buscar em Deus, na mansidão de Deus, e não esquecer que é pela graça que nós vamos sendo salvos por Deus, é que nós vamos sendo restabelecidos por Deus. E é pela graça também que vem essa oportunidade para a nossa vida e, portanto, para as outras vidas também. E que nós cuidemos, como diz Paulo, para não ser tentado aqui, e que cada um cuide para não ser tentado e ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Obedecer à lei de Deus. Então, quando a mansidão ela pede a palavra, ela não pede a palavra para destruir o outro, colocar mais fogo na palha, colocar mais destruição na situação que já está em decadência. Mas, ao invés disso, a mansidão de Deus aqui, ela traz paz de Deus. O manso quer restaurar e não incendiar e destruir. Mas o manso, ele trabalha de uma outra forma. Agora, imagine essa herança que nós temos. E imaginem nós como uma igreja cheia desse poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, dessa bem-aventurança. Imagine esse mundo, as igrejas cheias de gente assim, que confia, que entrega, que se aquieta, que não se explode, que não deixa ser levado pela ira e sim, permite que Deus opere e leve seu povo à conquista mesmo em meio a tantos desafios. Imagine pessoas convictas de verdade, convictas em Deus, de que Deus cuida da sua igreja. Como é que as coisas seriam diferentes? Pessoas que não são vencidas pela ira, que não se ensoberbecem, que não são tardias no falar, são mansas porque querem ser sábias diante de Deus, obedecer à vontade de Deus, buscam o crescimento não só dela, mas dos seus irmãos, mesmo quando há falhas, mesmo quando eles não agem da forma como ela esperava ou até da forma como deveria ser correto, mas ela, por causa desse crescimento, por causa dessa mansidão, dessa bem-aventurança em seu coração, elas vão no maior objetivo, que é promover a restauração e promover o bem de Deus dentro do seu corpo. Imagina então estas pessoas dentro de uma sociedade cheia de pessoas assim. Que diferença que não faz, que sabedoria que é encontrada então no meio desses tipos de pessoas. Para o que Martin Lloyd Jones ele fala no seu livro sobre o estudo do Sermão do Monte, ele comenta de que isso tem se tornado cada dia mais difícil de se ter. E o comentário dele é de 1950, 59. Naquela época, no século passado, como o mundo já estava vindo de um pós-guerra, tomando uma nova dimensão, e aí nós vamos ter hoje o que nós conhecemos por capitalismo, essa globalização, cada vez são os primeiros passos disso acontecendo, e ele então vem com esse comentário. Naquela época, olha para o dia de hoje, olha para tudo que nós temos vivido, como isso tem aumentado, essa distância, e se tornado mais difícil para muitos cristãos e muitas pessoas terem isso, porque estão distraídas com tantas coisas e começam a se tornar apáticas para as coisas de Deus. Então, mas Deus busca esse remanescente que procura viver uma nova perspectiva em Cristo
E assim como no Sermão do Monte, ser como pessoas da contracultura desse mundo. E por último, além disso, um dia esta pessoa então que já vive essas experiências na sua vida, essa herança de Deus através da obediência no seu dia a dia, e aqui eu já vou praticamente encerrando, que é o último tópico aqui, ela vai ver um dia assim essa bem-aventurança sendo cumprida de uma forma mais literal dentro da eternidade do povo de Deus, das promessas que nós temos dentro da palavra de que um dia o nosso Senhor há de vir, há de buscar o seu povo e que nós vamos reinar com ele, que nós temos todas as promessas que Deus tem feito para o seu povo, para aquele que permanecer fiel, regozijando no novo céu, numa nova terra. Eles serão gratos, sim, porque eles foram por sua vida ali toda vivendo, nós, o povo de Deus, vivendo uma vida com o Senhor, já obtendo essa herança, o resultado dessa herança, como vimos na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Maria e na vida de tantos personagens como Paulo, por exemplo, também. E dos cristãos também, quantos exemplos a gente tem de pessoas que tomaram uma atitude correta e conquistaram em Deus. A eternidade de Deus veio fazer parte da vida dele já em terra, e agora também vamos ter de uma forma mais literal essa eternidade cumprida. Todos nós vivemos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, tem pessoas chegando hoje. Porém, há um dia em que nós vamos deixar alguma coisa, nós vamos deixar esse mundo e ir de encontro para a nossa herança eterna. Essa herança, então, ela fica sendo cumprida de uma forma mais literal. E o que nós deixamos de herança, então, para as gerações, para o povo que nos rodeia, para as pessoas que nos conhecem? Qual é a nossa herança para esse povo? Qual é a herança para a próxima geração? Que herança nós temos deixado o dia que nós saímos daqui? Quem será o dono dessa nossa terra que a gente conquistou? A terra de herança que nós podemos deixar também para estas pessoas aqui na terra. Então, pense nisso. E eu quero só encerrar com o livro Peregrino. Vou eu de novo no Peregrino. Eu amo o Peregrino porque ele passa por a Bíblia toda ali. Antigo Testamento, Novo Testamento. E há um momento em que o peregrino ele está andando pela sua caminhada, lá no meio da sua caminhada, cansado, sendo atacado por leões. E ele chega então numa bela casa, que é o Castelo Belo. E esse castelo foi construído pelo Senhor do Monte, para os viajantes que estão indo para a cidade celestial terem um lugar para ele descansar. E lá ele vai encontrar, neste lugar, 4 pessoas. Primeiro ele encontra o vigilante, ele encontra a piedade, ele encontra a prudência e a caridade. E ali ele vai conversando com essas pessoas e descansando, comendo, tendo um tempo para ele continuar a jornada. E tem um momento que Prudência, essa personagem, ela faz algumas perguntas para ele. E ela diz assim para ele: cristão, você não pensa algumas vezes no país que você deixou para trás, da sua terra, da onde você veio? E o cristão responde: sim, senhora. E que com muita repugnância e vergonha eu penso. E se eu tivesse desejado voltar para lá, que eu não desejei, ele diz assim, porque eu tive muitas oportunidades para fazer isso, mas não fiz. Mas almejo todavia uma pátria melhor, a pátria celestial, ele diz para ela. E ela continua perguntando: e você não traz contigo algumas das coisas que você estava familiarizado antes de você partir, coisas que você andava e você não trouxe na sua bagagem junto com você? O cristão diz: olha, trago sim, sim senhora, mas bem contra a minha vontade, em especial esses meus pensamentos carnais, que tanto me agradavam, mas agora, porém, estas coisas me pesam tanto e continuam comigo. E se apenas dependesse da minha vontade, nunca mais pensaria nelas. No entanto, quanto mais quero fazer o que é melhor, tanto mais eu pratico o pior, fazendo uma referência de Romanos 7, essa luta nossa contra a carne. Vê que é essa nossa caminhada, mesmo absorvendo essa herança, ele está recolhendo essa herança aqui. O comportamento dele já está mudado, mas ainda ele sabe que há uma luta sendo travada, é o dia a dia. E aí ela faz a última pergunta para ele. Faz outras, mas eu vou me concentrar na última. Ela diz assim: e por que motivos tantos anelas chegar ao Monte Sião? Por que motivo você quer chegar então? Você está lutando tanto para chegar no Monte Sião, na cidade celestial, na sua herança eterna. E o cristão responde: porque espero encontrar vivo
aquele que há pouco vi pregado na cruz. Espero, quando chegar lá, ver-me livre do que tanto me oprime agora, porque ali não entra a morte, e porque terei nesse lugar a companhia que mais me agrada. Amo muito aquele que com a sua morte me livrou do fardo que me sobrecarregava. Ele cita Isaías 25, cita Apocalipse 21, e aí ele continua dizendo: as minhas enfermidades interiores têm me afligido muito. Desejo chegar ao país onde não haverá mais morte, e anseio ter por meus companheiros aos que estão cantando sem cessar: Santo, Santo, Santo. A recompensa definitiva e celestial. E com nossos amigos e irmãos em Cristo, que vamos construindo pelo caminho. Esta é a nossa herança eterna. Este é o nosso Deus que tem trabalhado por nós. E encerro falando então e lendo a Bíblia, a mensagem do verso 1 do capítulo 5 até o verso 5, onde estamos, e ouça mais uma vez o que a Bíblia, a mensagem, traz como uma visão mais ampla, porque ela é parafraseada. Então, Mateus 5, do verso 1 ao 5, e aqui eu vou encerrando. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhasse. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. Parece que eu estou lendo o que eu acabei de ler lá do Peregrino, né? Companheiros de caminhada. Aí ele vai para as bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 5. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Verso 4. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. E verso 5. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Eu e você temos esta herança eterna em Deus, aonde sabemos que, como pobres de espírito, há mais de Deus no seu governo, e nós confiamos no governo de Deus, como diz a Bíblia, a mensagem. Quando nós choramos, quando nós lamentamos, nós sabemos que podemos ser abraçados por aquele que é o amor supremo. E agora, como estes que se mantêm mansos no Senhor, que se contentam com o que são em Deus, eles buscam nem mais nem menos do que sermos os orgulhosos donos de tudo aquilo que não pode ser comprado. Esse orgulho, sim, é o orgulho das coisas eternas, da herança eterna que muita gente não almeja. Ouve falar, ouve dizer, mas não tem interesse algum nisso, e muitas vezes nem imaginam que isso é uma possibilidade. E aqui ficam as lições para nós, neste final aqui dessa bem-aventurança, da terceira bem-aventurança. Peça a Deus com mansidão e fé. Busque através do Espírito Santo, nessa confiança em Deus, de que Ele tem sim bênçãos para você, não só nessa terra, mas Ele tem algo muito maior na eternidade para nós. Que nós possamos encontrar isso em Deus aqui na terra, que nos ajude a alcançar as bem-aventuranças, nos ajude a alcançar nos céus. E também peça a Deus que te ensine a viver um novo caminho, não é? Tendo paciência, pedindo a Ele humildade, pedindo a Ele mansidão nesse mundo que está tão complicado para a gente exercer qualquer uma dessas bem-aventuranças, mas não impossível. E em Deus nós conseguimos. Peça hoje a Deus para que Ele te ajude a mudar. E também, se você continua nessa caminhada, você é um herdeiro que vai através dessa promessa de Deus, um herdeiro que sabe daquilo que tem e ele tem a posse garantida disso, porque pertence ao seu Pai, ao nosso Pai eterno, ao nosso Pai do céu, que nos promete através do seu Filho Jesus, e nele nós temos essa herança. Deus abençoe sua vida. Guarde isso para o seu coração. Haja com prudência, haja com sabedoria, e guarde o seu coração em Deus.
no nome de Jesus, e nos vemos na próxima aula, já em uma outra bem-aventurança. Eu espero que essa tenha te ajudado a caminhar em mansidão, ajudado você a caminhar buscando a herança correta, que é essa que vem de Deus. Fica com Deus.